Bom, olha o tema de hoje: crise política e espiritismo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Reflexões e Caminho. Esse é um tema que eu já abordei diversas vezes. É necessário que se continue falando. Ainda há espíritas que alardeiam com orgulho que gostam de ser alienados políticos. Nós não podemos nos misturar. Outros, outros esquecem tudo aquilo que Jesus falou de paz, de não violência, de tolerância ao diferente, de respeito ao diferente e abraçam determinadas causas questionáveis. Do outro lado da moeda, outros, né, usam Jesus como arma. Caramba, né? Jesus ele era um ativista político. Não é porque ele era cabeludo, andava com os digegrados. Não só por isso, não. Ele era um ativista político porque ele questionava a classe dominante dentre os judeus. Quando a gente fala em fariseu, a gente não fala só no aspecto religioso. Os fariseus controlavam uma força militar, subordinada a Roma, claro, né? O aspecto religioso que eu já falei, uma força relativamente militar, né? Uma guarda composta por homens judeus. Tem até um livro, As Portas do Templo, do Joaquim, que fala um pouco sobre isso, né? Caracteriza um pouco das relações dentro do Templo de Jerusalém. E no terceiro aspecto, os fariseus também controlavam boa parte da política. Religião, forças armadas, política. Jesus ele batia de frente com isso. Não fomentando uma revolta armada como se esperava por boa parte dos judeus, mas ele buscava uma revolução através do pensamento crítico. Kardec, 1800 anos depois, né? 1800 anos depois, ele se vê às voltas com as mesmas preocupações. O livro semi-esquecido, né? Não sei por que razão, O que é Espiritismo, Kardec bate forte. O livro basicamente é um debate, é uma discussão de ideias com muito respeito entre ele e um padre, ele e um sacerdote, né? Kardec nunca se omitiu a um debate razoável, com respeito, mas com firmeza. A mansuetude que hoje se fala tanto no movimento espírita é algo leso, alienador ou alienante, ou alienado. Cadê o senso crítico? Recomendaria que eu agredisse alguém, que eu permitisse que se tirasse recursos dos pobres? Bom senso. Não estou levantando bandeiras, mas estou falando na política praticada pelo mestre dos mestres. Sabe? Não estou falando em sistemas de governo. É idiotice uma pessoa que se diz estudiosa da doutrina espírita se preocupar com rótulos e não com o conteúdo da transformação social pela qual nós devemos lutar, estudar, analisar e lutar e lutar e lutar. Com boas ações, com bons exemplos. Complicado isso. O Brasil hoje está polarizado de uma forma muito estúpida, antidoutrinária.
sabe? Eu vejo a tribuna sendo utilizada para fins distorcidos, mensagens atribuídas a guias espirituais distorcidas, em contraste direto com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Emmanuel, mentor de Chico, já foi. Cara, para mim, se Emmanuel reencarnou, ele reencarnou no Acre, numa tribo indígena. Sabe? Tem vários episódios falando sobre isso. Já falaram que Emmanuel reencarnou, né? E são personalidades que já ascenderam ao poder governamental, já caíram, aí o pessoal troca. Sendo que se Emmanuel reencarnou realmente, como o Chico falou, talvez Emmanuel tivesse hoje 18, 19 anos. Então falta muito bom senso, muita prática cristã. Não falo nem no aspecto doutrinário, não, do kardecismo, né, do espiritismo, do espiritualismo, chame como quiser. Prática cristã como filosofia magna, predominante do Ocidente, pô. Boto nesse bolo aí católicos, protestantes, umbandistas, né, espíritas e as suas variantes, as suas derivações. Complicado, tá muito complicado, não é? E as pessoas aí falam assim, não, mas novamente, Tiago, o espírita não pode se meter com política. Dias da Cruz, político. Bittencourt Sampaio, político. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, político. Político, político, político. Bezerra de Menezes ocupou um cargo que hoje a gente equivaleria a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Prefeito. Pela Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, vereador. Sabe? E hoje, um espírita não pode falar em política? Esqueceu de Kardec? Esqueceu de Jesus. Falar em política, ser politizado, não é você sair candidato ou montar a bancada Kardec no Congresso Nacional. Não é isso. O conceito de bancada, aliás, pessoalmente falando, é um erro. Só no Brasil existe esse absurdo de bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do gado, bancada do agro. É um equívoco e que custa caríssimo ao povo. Mas vamos voltar ao foco. Vamos voltar ao foco. É muito complicado, gente. Muito complicado. Mas a gente precisa sair desse buraco. Primeiro, eu não posso cobrar virtudes de um político se eu não tenho aquelas virtudes que eu estou cobrando nele. Uma vez Joaquim falou isso para mim, falou pro meu grande amigo, irmão Rafael Paiva. Vocês têm um governo que escolhem ter. Não é o livre-arbítrio? E isso se aplica, ele falou, né? E isso se aplica à transição planetária. A eleição planetária é uma grande eleição. A nossa escolha é que vai determinar o destino do maior grupo da sociedade, da humanidade. Se a humanidade escolher ficar na lama, vamos continuar na lama. Só sairá da lama se nós, sem cobrar do outro no primeiro momento, nós fizermos o melhor a gente dá o exemplo. Sabe? Essa é uma reflexão que eu acho importante. As pessoas falam muito sem ter conhecimento de causa, sem embasar os seus argumentos. Quer ganhar no berro. Muitas amizades se perderam
por conta dessas picuinhas. Muitas amizades se perdendo por causa dessas picuinhas irrefletidas. A pessoa tem que ser o meu time contra o seu. Não é assim que a banda funciona. Assim, ó, o cara errou nisso, 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 nisso. Ah, mas e o outro lá? O outro lá tá no governo, por exemplo? Não. Estamos falando de quem está aqui. São equívocos. Podem ser resolvidos ou não. Temos que cobrar. Ah, mas o outro quer voltar. É um outro problema. Uma pessoa racional funciona dessa forma. Se a gente as pessoas estão mais preocupadas com amanhã do que com hoje. Só que hoje precisa se comer, precisa ter médico. O coronavírus está aí. E a miséria está crescendo há dias. Galopante. Agora a onda é. Não, mas lá no país estrangeiro, no país carimbenho, tem. Cara, dá uma volta no seu quarteirão. Você vai ver miséria. Lá tá triste. Mas no momento a gente tem que olhar para o nosso quarteirão. Precisamos olhar para o nosso quarteirão. Para a nossa família. Temos membros da nossa família que muitas vezes estão em dificuldades materiais. Mas as pessoas estão muito preocupadas com o quintal do vizinho. No seu achismo. E sabe quem ganha? As trevas. As trevas. E a pessoa que mais bate no peito e fala o nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da família, em nome disso, em nome daquilo outro, é o melhor agente das trevas. Eu fico vendo no Facebook, tem uns dois ali que eu argumento, mostro provas. Não, pô, vamos ter bom senso. Né? Vamos nos comportar como espíritas, como estudiosos, como críticos. Aí o cara, na falta de argumento, ofende, a pessoa ofende. Sabe? Eu vi uma discussão entre dois, né? Duas pessoas que eram amigos de infância. Um a padrinho do filho do outro. Não se falam mais. E na boa, os dois estão errados. Os argumentos usados por ambos são equivocados, questionáveis, fracos. Quem ganha com isso são as trevas. Vamos crescer. É importante que você deixe a sua opinião embaixo. Sabe por quê? Ela pode ajudar a sua reflexão. Meu canal não dá dinheiro, não é esse o objetivo, é só propagar o bem, a lógica, a lucidez, o bom senso. O ensinamento de Jesus. Mas as suas reflexões, elas podem ajudar outra pessoa a ter uma renovação mental, a chegar a algum lugar. Então é importante que você registre aqui no YouTube para não se perder as suas opiniões, tá? E até o próximo episódio.